Antes de montar a versão de Alexandre Nardoni na linha do tempo, vamos analisar se há coerência em seu depoimento, de que primeiro ele levou Isabela adormecida ao seu quarto, no apartamento do 6º andar. Retornou ao carro na garagem, para ajudar sua esposa, Ana Carolina Jatobá, com os 2 filhos menores, que estavam dormindo. Vamos imaginar a mesma situação do casal Nardoni, que chegou tarde da noite ao prédio onde moravam, com 3 crianças pequenas, uma de 5 anos, outra de 3 e a última de apenas 11 meses. Após um dia cansativo com muitas diversões e com o balanço do carro até o apartamento, todas certamente estarão adormecidas. Todos que têm filhos sabem que criança pequena, quando está cansada, não resiste ao balanço do carro andando e imediatamente dorme. Existem situações em que casais, quando seu filho não quer dormir, levam-no para andar de carro durante algum tempo, até que durma. Nessa situação, com 3 crianças dormindo no carro, como você e sua esposa decidiriam? A primeira opção é vocês subirem todos juntos, ou seja, você levaria a menina, que é maior, e sua esposa, os 2 filhos menores. Mas aí, imediatamente sua esposa protestaria, pois como ela levaria 2 crianças adormecidas no colo, dali a partir do carro na garagem, caminhar até o elevador, esperar o elevador chegar, subir pelo elevador e caminhar no hall do elevador até o apartamento no 6º andar, ela aguentaria carregar os 2 filhos adormecidos, um em cada braço? Com você tudo bem, não teria problemas em carregar a menina. A gente, quando pega uma criança, pega com mais jeito, com muito cuidado, não é assim? Agora, imagine pegar 2 crianças, um bebê e outro de apenas 3 anos de idade, ambos adormecidos. Como é que seria o procedimento? De que maneira uma mãe pegaria essas 2 crianças? Perceberam como é difícil essa situação? E não somente pegá-las no colo, como também carregá-las fazendo todo o trajeto, do carro até o apartamento. Seria muito irresponsável e irracional se uma mãe tentasse carregar 2 crianças adormecidas de qualquer jeito. Você, naturalmente, concordaria sem pensar 2 vezes em descartar esta opção e certamente tomaria a mesma decisão de Alexandre Nardoni. Nesta reportagem do jornal Estadão, em seu depoimento, Alexandre Nardoni relata que decidiu primeiro levar Isabela, que estava dormindo, enquanto a esposa ficou esperando com os 2 filhos menores adormecidos dentro do carro. Foi a decisão mais sensata que qualquer pai e mãe com responsabilidade tomaria para as circunstâncias do momento. É óbvio, lógico, que se você estivesse na mesma situação, primeiro levaria uma das crianças, enquanto sua esposa ficaria esperando no carro com os 2 filhos, e depois voltaria para ajudá-la. Esta sim é a decisão correta. Então, a gente conclui que as versões de Alexandre Nardoni e Ana Jatobá estão dentro do bom senso, de como agiria qualquer pai e mãe com responsabilidade e racionalidade. Não dá para iniciar o estudo das versões de Alexandre Nardoni e Ana Jatobá dentro da linha do tempo sem antes analisar a versão deles sobre os acontecimentos daquela fatídica noite em que Isabela morreu. Começarei pelo depoimento de Alexandre Nardoni, pegando apenas os trechos mais importantes. Depoimento de Alexandre Nardoni em 16 de abril de 2008, que por volta das 23 horas ou 23h20, adentrou nas dependências da garagem, informando que seus 3 filhos já estavam dormindo dentro do carro, que resolveu subir primeiramente com Isabela, enquanto a esposa aguardava-o no veículo para que pudesse auxiliá-la com as demais crianças, que subiu com Isabela no colo, abriu a porta de seu apartamento, que estava trancada, acendeu as luzes do hall da entrada da sala e do corredor e, em seguida, a luz do quarto de Isabela, que colocou-a na cama, cobriu-a e acendeu o abajur do quarto dela, apagando as luzes do quarto em seguida, recordando-se que tirou as sandálias de seus pés,
que a seguir dirigiu-se para o quarto de seus filhos, que fica bem ao lado do quarto dela. Preparou as camas deles, que também acendeu o abajur deste quarto, que dirigiu-se à janela do quarto dos meninos, a fim de fechá-la, pois encontrava-se semi-aberta, e recorda-se que travou o trinco, que pôde observar que a rede de proteção da janela encontrava-se intacta, que deixou a luz do corredor acesa e apagou a luz da sala, saindo do apartamento e novamente trancando a porta de entrada. Aqui na reportagem, há uma interrupção do relato dele, do momento que ele trancou a porta da entrada e da subida todos juntos no elevador. Este lapso de tempo completarei com um relato de Ana Jatobá. O Alexandre subiu com a Isabela e ela aguardou com Cauã e Pietro dentro do carro. Nisso chegou uma picape preta, carro alto e som alto. Alexandre desceu e esperamos um pouco para não acordar o Cauã por causa do som, e depois fomos todos para o elevador. Subimos sem brigas, eu com o Cauã e ele com o Pietro. Continuando com o depoimento de Alexandre Nardoni, que subiram o elevador juntos. Abriu a porta de entrada novamente, que ainda encontrava-se trancada, e ambos adentraram com as crianças no apartamento, que informa que permaneceu no interior do apartamento 5 minutos e que no intervalo de descer e subir, acredita-se que passaram uns 4 minutos, que já no interior do apartamento estava andando à frente de Ana, viu que tanto a luz do quarto de Isabela quanto a do quarto dos meninos estavam acesas, e ao chegar ao quarto de Isabela, viu que esta não se encontrava na cama, que então, com o filho no braço, adentrou no quarto dos meninos, observando que havia pingos de sangue no chão, e olhou direto para a janela que estava totalmente aberta, vendo que havia um corte na tela de nylon de proteção, formando um círculo, que então dirigiu-se à janela com o filho no colo, e ao olhar pela janela, viu que sua filha encontrava-se caída lá embaixo, na grama, que desceu rapidamente pelo elevador social na companhia de Ana Carolina, ambos segurando os filhos no colo, que desceram juntos. Perceberam que há no relato de Alexandre Nardoni uma característica que chama atenção. É a riqueza de detalhes com que narra os acontecimentos daquela noite em que Isabela morreu. Da forma como ele relata, somente quem vivenciou a situação pode descrever com tantos detalhes. Como é que ele se lembraria de detalhes tão pequenos se tivesse inventado tudo? Se fosse mentira tudo o que ele disse, haveria muitas lacunas e contradições em seu relato. E, no entanto, o seu relato flui naturalmente, com muita candura e harmonia, típico de quem viveu a situação. E quando ele fala, não fala de modo hesitante, desviando o olhar, conforme descreve o repórter da revista Isto É, que fez entrevista com ele na prisão. Lemos na entrevista feita pela revista Isto É. Na primeira entrevista depois da prisão, o casal Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni dá sua mais nova versão sobre o crime que chocou o país. No ato de se estar em frente a frente com Alexandre, e ele jamais desvia o olhar enquanto conversa, decifra-se um enigma, o da boca, um leve sorriso, que algumas vezes se supôs ver em fotos e imagens de televisão. Não é sorriso, é reflexo da conformação de sua arcada dentária superior. Quem mente jamais conseguiria falar com alguém olhando firmemente olhos nos olhos. Quem mente seria evasivo e desviaria o olhar, e sua conversa não teria segurança e contundência. A pessoa que ouve perceberia logo quando há sinceridade em suas atitudes. Vejamos um pouco da entrevista que Ana Jatobá deu à revista Isto É, também na prisão. Pergunta ao repórter da revista Isto É. Conte sobre aquela noite. Ana. O Alexandre subiu primeiro com a Isabela. Enquanto ele subia, eu vi um carro preto na garagem com o som ligado e ouvi voz de homem e mulher. O Alexandre voltou, subimos com os outros filhos, ele com o Pietro e eu com o Cauã. Quando entramos no apartamento, deixei meus tamancos na cozinha. O Alexandre, depois de olhar o quarto da Isabela, perguntou surpreso onde ela estava. Fui ao quarto dela e vi o edredom revirado e o sapatinho no chão. Pensei que estava na nossa cama. Olhei e não estava. Fomos ao quarto dos meninos. Foi aí que vimos a tela rasgada.
O Alexandre subiu na cama e pôs a cabeça para fora através do furo, com Pietro ainda no colo. O Alexandre começou a berrar e eu gritava. Os meninos acordaram. Eu não acreditava. Também fui olhar e vi o corpinho dela no chão jogado. Também no relato de Ana Chateauban se nota riqueza de detalhes. Para quem se lembra de tanta coisa e mantendo a mesma versão que deu a polícia, dificilmente poderia ser um relato mentiroso. Ela fala numa sequência natural, desde o momento em que saíram do carro até quando estavam no apartamento e perceberam Isabela caída no jardim. Sua reação foi condizente com quem acaba de descobrir uma tragédia. Começou a gritar desesperada, assim como também Alexandre Nardoni. E seu relato casa completamente com a de seu marido, a ponto de a própria polícia estranhar, conforme vemos nesta reportagem. Polícia estranha que o casal em tudo concorde nos depoimentos. Alexandre e Ana Carolina, os quais em tudo concordam e possuem a mesma opinião acerca do ocorrido, não apresentaram em momento algum, desde o primeiro contato que tiveram com as autoridades, hora depois do fato, qualquer dúvida, qualquer questionamento, tampouco sensação de estranheza diante das circunstâncias da cena do crime, diferentemente de todas as demais pessoas. É a opinião da delegada assistente do 90º Distrito Policial, Carandiru, Renata Helena da Silva Pontes, sobre o assassinato de Isabela Nardoni, 5 anos. É o que se confirma com a leitura da íntegra dos depoimentos aos quais o Estado teve acesso. Ora, a polícia estranha que os dois concordem em tudo, que têm a mesma opinião, e suas versões não mudam. Por que é que eles deveriam estranhar? Justamente por isso é que eles deveriam dar crédito para a versão deles. Seria estranho se houvesse um monte de contradições entre a versão de um e de outro. Tanto no relato de Alexandre Nardoni como de Ana Chateauban, igualmente rico em minúcias, se complementam. Há naturalidade, harmonia e lógica no que falam, sem contradições. Ao contrário da versão da polícia, que, como vimos quando analisada de forma mais detalhada dentro da linha do tempo, está cheia de incoerências e contradições. No próximo vídeo, darei início na análise da versão de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Chateauban, dentro da linha do tempo.